Aí, Brunão. Bom Tudo dia. bem, Flávio? Bom E aí, tudo dia. bem? Tá Bom dia para as ok? pessoas que já estão aí nos ouvindo, nos assistindo aí. E aí, tudo certo, Brunão? Tudo bem? Como é que estão as coisas em Joinville? Tudo bem, cara. Aqui tá. Estamos retomando aqui as atividades aqui, né? No ritmo um pouquinho mais acelerado aí que em outras regiões, que aqui tá mais tranquilo. Mas mesmo assim a galera tá bem com bastante os cuidados aí que tem que ter, né? Mas vamos lá. Que legal, que bom. Beleza. Brunão, primeiro eu quero agradecer, cara, por você ter aceitado o convite. Eu acho que para quem não sabe um pouco da história, eu e o Bruno, nós fizemos faculdades, nos formamos juntos, né, Bruno? E aí de lá para cá, pô, a correria da profissão e da vida aí, a gente acabou não se encontrando mais e através aí do Instagram a gente conseguiu, tive a ideia de fazer essa live aí com o Bruno a respeito desse tema que é bem interessante aí para todos. E o Brunão se dispôs a, a fazer, né? E, e é um tema que é bastante complexo, que pouca gente talvez tenha a mão para saber a hora de lidar com o exercício, de trabalhar com as técnicas no momento certo, da osteopatia, enfim. E aí a gente vai trocar um pouquinho de ideia aí para falar um pouco sobre a osteopatia, sobre a aplicação, em fase aguda, como é que funciona tudo isso, o tratamento. Claudinho, um abraço, Claudinho. E, e vamos trocar essa ideia aí. Brunão, eu gostaria que você se apresentasse aí para a turma, tá? E depois eu também faço minha apresentação na, na, na sequência. E aí, pontualmente, vamos começar aí em respeito àqueles que entraram, tá bom? Legal, legal, Flávio. Um grande prazer, agradeço o convite. Como o Flávio mencionou, nós tivemos o grande privilégio, né, de estudarmos juntos. Depois a sequência aí na caminhada para a busca de conquistas profissionais acabaram dividindo a gente em cada canto. O Flávio está lá em Joinville, eu estou aqui em São José do Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto eu já pratico um trabalho há 14 anos, né, com as práticas do tratamento osteopático. Sou vinculado também a uma instituição de ensino, que promove cursos de formação em osteopatia, que é o IDOT, o Instituto Docussi de Osteopatia e Terapia Manual. E ao longo desses 14 anos, Flávio, a gente tem vivido exclusivamente com a prática do trabalho osteopático, vivenciando casos clínicos de diferentes tipos de acometimentos, né? E o que eu posso dizer é que, ao longo desse período, a gente tem acumulado resultados positivos, né? Claro que a gente também não pode ter a pretensão de que todos os casos cheguem em uma resolução efetiva, completa, mas o esforço e a dedicação é sempre para isso. Com certeza nós estamos numa média muito alta de acertos. Legal. Bom, nós somos formados já há 16 anos já, Bruno? E nós Não, formamos em 14 anos, né? 2004, 16 anos, Flávio. 16 16 anos. anos. 16 anos. E há 14 anos que eu estou aqui em São José do Rio Preto. Legal. E nesse tempo aí eu me dediquei muito à parte de ortopedia e a parte esportiva também, e comecei a me envolver muito mais com a parte da biomecânica e a reabilitação através do movimento, né? Então, tem cursos importantes na área de quadril, coluna, joelho, né? Então a gente atende bastante essas demandas de ombro também bastante, mas de um certo período eu tive a oportunidade de fazer um curso com o McGill, né, na parte de prescrição de exercícios para reabilitação lombar, e aí me mudou bastante o conceito da parte de reabilitação e as técnicas de reabilitação para a coluna lombar, né? E me facilitou bastante a entrada de alguns exercícios para essas disfunções e essas patologias. E por isso que eu trabalho nessa parte voltada para o movimento, na prescrição de exercício com carga para a reabilitação das disfunções aí da coluna lombar e dos discos lombares, né? Os discos intervertebrais.
Brunão, vamos lá, vamos tocar o tema então. Nosso tema é osteopatia, né? Aplicação, tratamento, fatores de risco, toda essa parte aí que envolve a osteopatia e a prescrição de exercícios para as disfunções dos discos intervertebrais. Bruno, eu gostaria que você, para aqueles que nos estivessem escutando, tanto a gente tem, provavelmente nós temos dois tipos de público aí, o público técnico e o público que tem curiosidade de saber a respeito da osteopatia. Eu queria que você descrevesse um pouco na tua visão, dentro da tua ampla experiência e conhecimento que você tem, define para nós a osteopatia, o que é, tá? A indicação, vamos falar um pouco do que é, tá? O conceito da osteopatia, por favor. Tá. É interessante a gente abordar esse tipo de definição, Flávio, porque a gente percebe que até mesmo dentro da área da saúde, o trabalho da especialidade em si, osteopatia, é muito pouco conhecido, né? Eu digo que quem trabalha com o corpo humano, quem desenvolve ferramentas para poder manipular, para poder devolver função para partes do corpo, na verdade é um verdadeiro artista, né? E é uma grande missão trabalhar com o corpo humano, né? E é também uma grande missão explicar o que é osteopatia, né? A dificuldade já começa no seu próprio nome. Os clientes, os leigos, muitas vezes chegam assim, mas o quê? Osteoporose, osteopenia, você trata a doença do osso, é isso que um osteopata faz? Então a missão do profissional da osteopatia já começa na própria definição do nome. E nós precisamos ser muito objetivos para poder caracterizar isso, né? O termo em si, ela deriva do grego osteon, que significa osso, e patos, que significa efeitos que vêm do interior. Pelo contrário do que muitos pensam, né? O termo patos era muito utilizado na Grécia Antiga, inclusive Aristóteles usou o termo patos de forma muito difundida, exatamente com o significado de efeitos que vêm de dentro, significando algo que de fato é desequilibrado no seu interior. E o patos, no que diz respeito à patologia, tem muito mais associação a uma terminologia da sociedade contemporânea. Ele ganhou esse tom de patologia apenas em tempos mais modernos. Então, quem criou a osteopatia, Flávio, quis dizer que os efeitos do interior, as perturbações que se passam no corpo internamente, que podem ser advindas de relações com que esse corpo faz no meio externo, pode perturbar o corpo. E, consequentemente, pode perturbar um sistema especial do organismo, que é chamado de sistema músculo-esquelético, né? E o Dr. Still, que foi o descobridor da osteopatia, ele levou em consideração, em especial, a coluna vertebral. Porque como a coluna vertebral ela aloja o sistema nervoso central, o desequilíbrio de qualquer estrutura corporal, naquela época, era olhada por ele como sendo referenciada, em especial, na estrutura óssea geral, mas em especial na estrutura óssea vertebral. Daí osteon, osso, patos, efeitos que vêm do interior se manifestando sobre o osso, tá? Mas eu prefiro agora ser um pouco menos técnico, né? Recentemente uma senhora estava acompanhando um paciente no consultório, esposa do senhor, né? E aí ele falou assim: ô doutor, o que faz um osteopata? O que é a osteopatia? E eu precisava de uma resposta objetiva para ela, né? E eu disse assim para ela: olha, o seu corpo, ele é feito de diferentes partes, né? Existem várias estruturas que constituem o seu corpo, né? E cada uma dessas partes possui movimentos. E quando não existe movimento nessas partes, os problemas começam a surgir, né? E aí eu falei que era aí, nesse momento, que entra a figura do profissional que trabalha com osteopatia. Identificar onde não existe a função e colocar essas estruturas para funcionarem, para poder eliminar sintomas, para poder controlar desconfortos, né? Assim, de forma bem espontânea, ela olhou para mim e falou assim: doutor,
De fato, quando não existe movimento, é que as coisas se encrencam, né? E eu sempre comento isso em aulas ou até mesmo nas redes sociais. O movimento é a expressão da vida. O profissional que trabalha com osteopatia, que trabalha com terapia manual, que trabalha com fisioterapia, persegue movimento, ganho de mobilidade, tá? Então a gente pode ter uma definição mais técnica e uma definição mais simples, né? Devolver movimento para as partes que não fazem movimento. É exatamente isso, tá? Brunão, você prefere tocar no assunto de indicação ou mecanismo de lesão primeiro? Nós poderíamos seguir pela indicação, né? Indicação? Isso. E aí eu poderia te passar, Flávio, um panorama atual do que constitui esse problema em si, da alteração discal para os clientes que nos procuram. Como é que isso se desenvolve em termos de Brasil e em termos de mundo também, tá? Uhum. Não, eu só pergunto assim para, de repente, você está numa linha de raciocínio para facilitar o decorrer do negócio aí, tá? Então vamos falar um pouco de indicação, então, tá? Eu vou deixar você discorrer aí e no momento oportuno eu faço aqui os meus comentários, tá bom? Tá legal. Então assim, Flávio, se a gente for buscar dados, né, a Organização Mundial da Saúde está bastante em evidência nos momentos atuais que nós vivemos, né? Até tempos atrás, certamente poucas pessoas saberiam dizer o que é a OMS, né? A OMS, ela diz, Flávio, que 90% das pessoas em algum momento da vida vão experimentar alguma dor na coluna, né? E o que acontece é que uma das causas dessa dor da coluna é a hérnia de disco, ou então os problemas de disco, que podem envolver, no caso também, as degenerações ou até mesmo as protusões discais. Só para a gente se situar, um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Flávio, nos mostra que existe no Brasil cerca de 5,5 milhões de pessoas que possuem hérnia de disco, né? Então há um campo muito vasto de trabalho e, consequentemente, para que essas pessoas possam ser reabilitadas, né? Reabilitadas no contexto conservador. E o porquê que eu digo isso? Porque também há estudos que já mostram que 90% dos problemas discais podem ser controlados sem a necessidade de procedimentos invasivos, sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos. E é aí que entra a nossa figura, né? A figura de um trabalho de terapia manual, com foco, no meu caso aqui, osteopático, e a sequência do trabalho que será desenvolvido pela sua especialidade, pelos domínios daquele que conhece a reeducação e o reequilíbrio do movimento. Mas quando a gente fala de indicação, né, nós vamos envolver os pacientes que estão normalmente em quadros agudos de dor, né? A maioria dos clientes estão nesse contexto. Existe uma baixa minoria de indivíduos que possuem a hérnia, né, e que não possuem dor, ou também não possuem dores elevadas. São aquelas dores cotidianas, me incomoda, eu faço um movimento aqui, mas eu consigo levar, mas o quadro em si dos clientes que nos procuram são os quadros de dor aguda. Legal. Bruno, falando nessa parte de dor aguda, te perguntar, quando o paciente chega em dor aguda para você, né? Porque muito se fala hoje da fisioterapia, tem gente que fala que se diferencia, porque, poxa, eu não trato o sintoma, eu trato a causa, né? Eu tenho um conceito que eu acho que é muito parecido com o seu, deve ser muito parecido com o seu, porque a gente segue uma linha muito parecida. Você apaga o fogo ou encontra quem botou fogo? Ou seja, você combate os sintomas primeiro, você combate a causa quando o paciente chega num quadro agudo. Flávio, isso é importante, né? Uma questão de extrema relevância, talvez até para os profissionais que nos assistam, mas para que os pacientes também possam entender. Nós precisamos compreender que existe uma causa gerando esse tipo de problema,
né? O indivíduo que tem uma hérnia de disco, certamente ele tem descompensações biomecânicas, esse indivíduo tem fraqueza muscular, esse indivíduo tem alterações posicionais, alterações posturais, tensões localizadas em áreas viscerais, em regiões cranianas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Só que num quadro de dor aguda, Flávio, nós precisamos primeiro focar no componente que está associado com a possibilidade de causar essa dessensibilização da dor. Nós precisamos, como você disse aí, apagar o fogo, né? Então a ideia é começar a agir localmente com técnicas que irão envolver movimentos da inervação, técnicas que vão facilitar a chegada de aporte sanguíneo para aquela região que está inflamada, técnicas que vão promover flexibilização dos tecidos para que aos poucos o processo inflamatório possa ser reduzido. E aí eu consiga sair dessa área focal, dessa região do fogo e atuar, de fato, nas condições causais, né? A prática clínica, Flávio, ela não se faz essencialmente de teoria, né? Por mais que a teoria nos diga que o foco exatamente é na causa, é esperar um milagre, trabalhar uma estrutura de crânio, trabalhar uma estrutura à distância que esteja, de fato, em relevância com esse problema e o indivíduo melhorar, né? Então a gente não pode ficar esperando com que esse milagre aconteça, né? E aí a principal estratégia, a estratégia de início, ela é de fato apagar o fogo, porque é um quadro de dor extrema. Quem tá nos assistindo já pôde sentir, ou até mesmo já pôde acompanhar um paciente com hérnia de disco. É extremamente limitante, o quadro de dor é muito agudo, muito intenso, né? A gente não pode viver só de teoria nesse momento. Os relatos, né, para quem já teve ou para quem já acompanhou, os relatos são assim, são absurdos, né? Das pessoas, a tal incapacidade leva nos pontos assim que é muito comum a gente escutar das pessoas fazer as necessidades de pé, né? Exatamente. Então, é uma dor absurda, né? Eu já escutei relatos assim de pacientes e de colegas que eu falo, caramba, não é possível que o cara chegou nesse ponto. É possível, para quem já teve um desconforto. Eu nunca tive uma crise dessa, né? Espero não ter. Mas para quem já teve, o negócio é surreal, uma dor que extrapola todos os limites aí de sensibilidade, né? A gente sabe, Flávio, que boa parte desses casos evoluem muito bem, né? Só que tem aquele pequeno percentual que eles vão necessitar, talvez, de um auxílio medicamentoso prescrito por o médico, né? Acho que nós, enquanto fisioterapeutas, e eu, na posição de osteopata, nós não precisamos também ficar brigando com auxílio de recursos, tá? Os recursos estão aí para serem utilizados, né? Eu acho que a medicina, no geral, ela pode ser e pode ter visões muito, muito integrativas. Não adianta você levantar uma bandeira que certamente ela não vai ser conduzida por si só. Ela precisa de integração, né? Nós precisamos de integrar trabalhos, né? Sem que haja a sobreposição de egos, principalmente. Bruno, nessa fase aguda a gente sabe que o paciente ele fica durante um período nessa fase aguda, né? Que varia ali entre 14 e 20 dias, às vezes até 4 semanas, né? Que ele fica apavorado, desesperado. E eu vou te fazer uma pergunta, como você orienta, como você trabalha com esse paciente, né? Porque assim, às vezes ele vai lá no Bruno, o Bruno começou o trabalho com ele, começou, só que ele ainda não saiu da crise, ele está apavorado, mas ele quer que resolva o problema dele rápido. E aí ele vai no massagista, ele vai no cara que bate um martelinho nas costas dele, ele vai no terreiro de Umbanda, ele faz o que for, né? E ele foi no tiozinho lá que passou um sebo de carneiro dele e falou, cara, o sebo de carneiro resolveu o problema, né? Então eu queria que você orientasse a quem estiver nos escutando e as pessoas que trabalham com isso, como é que você, com o teu trabalho e com a tua clínica, com a tua experiência, como é que você orienta e trabalha nesse período que dura, esse período que é de crise, né? Como é que você faz isso, Bruno? Flávio, esse aspecto de perturbação da dor gera um desequilíbrio mental
muito relevante, né? O indivíduo, enquanto tiver com medo, com uma agitação, com a percepção de que ele perdeu toda a sua capacidade de potência, enquanto ele tiver com essas sensações, ele não vai conseguir ter uma boa evolução. Então é muito importante que a gente procure tranquilizá-lo, saber posicionar ele sobre o quadro. Perfeito. Colocar ele numa condição de que existem relatos de que a evolução desse problema é positiva, existe um pequeno percentual que de fato não melhora. Os índices do consultório são índices muito proveitosos. Nós vamos passar por fases de adaptação. Pode ser que ele faça um tratamento, esse tratamento não melhore ele por completo, né? A gente precisa de uma sequência de trabalhos. Em casos de dor aguda, eu peço para que o paciente visite o consultório pelo menos 2, 3 vezes na semana, ainda que as consultas sejam em tempo reduzidos. A gente teve experiências muito boas aqui. Tem um rapaz que veio lá do Piauí, porque a família dele mora aqui em Mirassol. Durante o trajeto de viagem, ele tem uma empresa lá, é um engenheiro. Durante o trajeto de viagem de volta, esse cara travou. E a gente se propôs a trabalhar com essas repetições. Aí o cara mais filosófico da osteopatia vai dizer, pô, mas você é louco, cara. Cadê o princípio da autocura? Trata, espera 15, 20 dias e volta aqui. Bom, se você quiser só trabalhar com esse tipo de filosofia, tudo bem. Mas os índices clínicos que eu mostro, mesmo porque você não tem um processo de autocura enquanto tiver perturbação, né? Essa perturbação, ela só desfaz com a sequência de trabalhos de dessensibilização e o ganho de confiança desse paciente junto com você, mostrando que você está compartilhando exatamente das dificuldades que ele está sentindo. Isso é uma boa estratégia de trazer o paciente para você, né? Posicionar ele que irá ter fases, que essa fase vai ser dificultosa, nós temos um tempo, tem que se desmistificar as histórias de milagres de uma hora para outra. Ah, mas fui lá no cara, existe isso mesmo. Eu fui no cara, o cara me tratou em uma consulta, eu melhorei, maravilha. Isso existe, tá? Só que a gente precisa dizer que a real do consultório em si, ela precisa de um tempo. Os pacientes precisam aprender a ter tempo, né? E aí a gente consegue fazer uma conciliação agora com esse momento que a gente está vivendo, né, Flávio? As pessoas, elas estão apavoradas porque elas não sabem esperar. Justamente por isso. Isso é um tema que a gente vai entrar na sequência. Bruno, nesse meio tempo, por exemplo, você falou desse rapaz que veio do Piauí, que dirigiu horas e tal. Beleza, a gente sabe que eu recentemente estou cursando, agora foi interrompido, um curso na USP que é só sobre biomecânica, né, segurança e eficiência dos exercícios, né. E lá a gente viu bastante coisa referente a uns malucos que graças a ele, graças a esses malucos, eles enfiavam aquelas agulhas e viam as posições de maior pressão e menor pressão dentro do disco, né, de diferentes posições, sentado inclinado, de pé, deitado. Então, esse seu paciente, ele veio sentado por muito tempo e a gente pode considerar que isso é um mecanismo de lesão, né? Muito tempo em posição de ângulo fechado, né? E de compressão discal. Quais que você considera, além desses, mecanismos de lesão para lesão discal? Eu sei que é um tema muito amplo, né? Mas se você consegue abordar alguns, que é o que mais chega para você. Tá. Nós precisamos também nos respaldar pela condição, né, da lesão estrutural em si da hérnia discal. Ontem até eu tinha deixado uma imagem no Instagram, eu não sei se eu vou conseguir evidenciar muito bem ela aqui, ó. Vou mostrar para vocês um disco, o que seria um disco normal, o que seria um disco herniado, né? Então, só para os leigos entenderem, o disco vertebral é uma estrutura de amortecimento entre uma vértebra e outra. Nós poderíamos mostrar isso numa imagem mais ampla, né? Então, entre um osso e outro da sua coluna tem um amortecedor, né? E esse amortecedor ele é composto por uma estrutura mais externa, que é essa azul aqui, que seriam as fibras do anel, e ao centro nós teríamos uma estrutura mais gelatinosa, né? Mais viscoelástica. Então esse é um disco normal, anel fibroso ao redor, o núcleo pulposo ao centro.
Tá? O que acontece numa hérnia de disco? Há uma fissura, começam a existir fissuras desses anéis, Flávio. E esses anéis começam a se fissurar como se fossem aqueles anéis de um corte de cebola e faz com que esse material central comece a extravasar. Esse material extravasado ele vai causar pressões sobre a inervação, sobre ligamentos, evidenciando exatamente isso daqui. Ó. Então esse é um disco que o anel está rompido. Então eu dei essa volta para poder responder exatamente a sua pergunta. O indivíduo que entra em um quadro de dor, certamente esse indivíduo já vem desenvolvendo fissuras desse anel, né? Talvez por desenvolver movimentos repetitivos em excesso de flexão, porque a flexão faz com que o disco seja muito solicitado na parte posterior. Então, quando o indivíduo faz o gesto de flexão, há uma pressão na parte anterior do disco e atrás há uma extensão, há um estiramento, na verdade, das fibras do anel. Então, isso já começa a predispor essa alteração. E aí a gente pode levar em consideração alterações posturais, que é o que a gente chama de forças anormais contrárias. Então essas forças anormais contrárias, por exemplo, um indivíduo que tem um plano anterior, que fica completamente jogado à frente, né? Isso vai predispor a um aumento de pressão sobre a região anterior do disco, consequentemente facilitar o estiramento da parte posterior. E aí isso vai, aos poucos, levando essa degeneração, esse desgaste. Esse desgaste vai se evidenciar em talvez um mecanismo agudo, o indivíduo foi abaixar, parou, travou, não conseguiu levantar mais. Ele estava na cama, ele foi sair da cama, foi para sentar, dali ele travou. Ele foi fazer uma mudança de posição brusca, ele gerou um travamento, porque esse processo já é um processo que se instala a médio e longo prazo. Para que isso daqui aconteça, Flávio, para que uma hérnia venha a se evidenciar, nós já temos um grau degenerativo pelo menos de 3, 4 anos já, em sequência. Né? É importante também a gente abordar que em volta disso existe toda uma estrutura musculoesquelética, né? E às vezes esse paciente, acho que todos já deve ter, isso já deve ter acontecido, acho que com todos nós, que aqui nós dois e as pessoas que estão junto com a gente, quando a gente faz, sei lá, algum exercício doméstico aí, de agachar e levantar muito, essas coisas, aí no outro dia fica aquela dor na região lombar, na musculatura, né? E às vezes tem gente que excede isso daí, tá? Associado a uma degeneração, já uma predisposição que a pessoa tem, quando o indivíduo ele se sobrecarrega numa atividade como essa, né? Ele correu no dia anterior, ele foi para a academia e no dia seguinte ele vai fazer uma atividade doméstica, ele esqueceu de um segredinho, tá? Que ele só tem uma coluna, ele só tem uma lombar, ele não pegou uma lombar para ir correr, guardou para vou tirar essa lombar, agora eu vou para a academia fazer agachamento e amanhã eu vou pegar outra lombar para mexer no meu jardim, não, né? É tudo uma coisa só, e aí quando começa a ter esse processo de uso daquela musculatura, vai acontecendo uma série de microlesões, né? Principalmente associado ao movimento excêntrico, né? E essas microlesões, quando elas acontecem numa magnitude muito alta, tá? Elas fazem com que a musculatura ela fadiga, né? E quando a musculatura fadiga, a técnica do movimento ela começa a se alterar, né? Da corrida, do agachamento, ou até o próprio gesto de uma atividade doméstica. E quando começa a se alterar o movimento, começa a sobrecarregar outras estruturas, que são as estruturas de absorção de impacto, de energia, que são os absorvedores passivos, que são ossos, ligamentos, tendões, discos intervertebrais, que é o nosso tema, né? E aí onde se desencadeia essas lesões, né? Então é muito importante que as pessoas, quando vai se submeter a grandes esforços, ou quando vai se aventurar a grandes esforços, que tenha a consciência que vai acontecer essas microlesões e que elas saibam o momento de parar ou de não até fazer, né? Porque a partir disso, acredito, né, e a gente nota muito que a partir disso daí ocorrem várias lesões, não só de coluna, mas do corpo todo. Esse é um mecanismo que começa a acontecer de fora para dentro, né? Entendi. É uma colocação muito interessante, porque a gente consegue a compreender todo o mecanismo que desenvolve, né, esse tipo de alteração. Aí, isso. Flávio, a gente, por exemplo, nós temos o quadro do indivíduo que chega em dor aguda,
um não praticante de atividade física, vamos supor, e esse indivíduo passa, né, comigo por um processo de recuperação, como em tantas outras vezes a gente já viu. Utilizado condutas locais, como eu disse, trabalhos da inervação, trabalhos sobre a fáscia para poder fazer com que chegue um melhor aporte sanguíneo naquela região, trabalhos de movimentos articulares que serão feitos ao redor também da estrutura herniada, trabalhos de descompressão da estrutura neural, trabalhos de liberação dos músculos que são importantes, né? Psoas, quadrado lombar, diafragma. Às vezes a gente recebe dúvidas, né, de alunos. Os alunos, o cara tá com dor na coluna, o cara chegou limitado. E aí eu vi que tinha um problema numa estrutura lá e fiquei trabalhando essa estrutura. Aí eu vou perguntar, você trabalhou o quadrado da lombar? Não vi a tensão do quadrado. Você trabalhou psoas? Não, também não vi a tensão do psoas. Você trabalhou o diafragma? Não. Então você não trabalhou a lombar, né? Você não trabalhou a lombar, você tinha que ter dado uma atenção para isso. Então o que acontece? A gente faz todo o sistema local e depois a gente vai de fato para as áreas que podem ser causais. E aí o que eu gostaria de saber de você agora, porque para a gente aqui isso é relevante. Esse indivíduo pode ir para a prática de atividade física? O indivíduo que não praticava, eu vou te dar 2 quadros, né? O cara que não praticava e ele teve uma crise de hérnia e ele vai depender desse trabalho inicial para poder se dessensibilizar, ele pode tentar fazer algo para poder ser beneficiado com movimentos? Esse é o primeiro quadro. O que é que você tem experimentado aí? Eu acredito que sim, tá? Porque é o que eu vejo e é o que eu pude colher de informação através dessa jornada indo atrás de conhecimento. Pelo seguinte, eu acredito que esse paciente, quando ele está aos cuidados de vocês já estão trabalhando com eles um processo de dessensibilização, né? De tirar um pouco aquele terror que ele tem ao movimento, que ele cria uma cinesiofobia muito grande, né? O sentar e levantar para ele às vezes é tenebroso, mas ele consegue fazer. Então, quando o paciente, ele já, para mim, não chega pacientes no pico da fase aguda, né? Mas eles já estão na transição entre a fase aguda e a subaguda, vamos classificar assim, tá? Uhum. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Preservar o movimento que ele tem. Se eu vejo que ele consegue sentar e levantar, eu vou praticar exercícios de sentar e levantar com ele. Às vezes a sessão vai durar um tempo muito limitado, mas é aquilo que ele pode fazer, é aquilo que a capacidade física dele consegue desenvolver, né? Não adianta eu querer colocar esse paciente para fazer 5, 6 exercícios que a carga vai ser muito alta. E aí, se eu excedo a carga, eu vou exceder a capacidade que aquele tecido biológico tem de suportar carga. E aí eu volto a machucar ele e esse cara a gente vai prejudicar, a gente vai fazer o contrário, que é promover saúde para ele. Então, assim, nesse período, eu acho muito importante você preservar, fazer a manutenção das habilidades, dos movimentos que ele tem. Essa é a primeira parte. E aí a gente vai evoluindo conforme esse paciente vai voltando de um serviço de osteopatia ou de qualquer outro serviço e a gente vai evoluindo esse paciente. E nesses períodos também eu acho muito interessante assim, porque o paciente, como ele tem muito medo, ele tem a cinesiofobia de realizar um movimento, a gente pode tirar o foco da dor dele. A gente pode usar técnicas, pedir para ele, por exemplo, sei lá, colocar ele num caixote, numa cadeira, pedir para ele sentar e levantar, mas ele tem medo de sentar e levantar. Mas você pode colocar, sei lá, uma borrachinha na perna dele, pedir para ele olhar no espelho e falar assim, não deixa a borrachinha fechar. Porque você está tirando o foco dele, ele não está olhando o agachamento dele. Ou então pede para ele levantar, joga uma bolinha na parede e pega. Você está tirando o foco da dor, né? Daquele movimento que gera, que ele interpreta como doloroso, né? E isso pode facilitar muito na prática. Você consegue evoluir esse paciente com mais facilidade do que só mesmo de falar, senta e levanta, olha, movimento quadril. Ensinar o movimento depois para ele, você começar a ensinar, é a partir do momento que ele acredita que ele pode fazer aquele movimento e aquele movimento não causa dor para ele. Esse é um primeiro ponto, né? Ponto importante. É o que a gente chama de dessensitização central, né? Que é mostrar para as vias do sistema nervoso central dele que ele é capaz de fazer o movimento. Ele tem a potência para isso. E o movimento ele não pode ser, o movimento para esse indivíduo, ele tem que deixar de ser ameaçador, né? Porque o que acontece, em alguns casos, David Butler,
que é um grande pesquisador da área da neurociência e também dos trabalhos de mobilização neural, ele fala que o padrão agudo de dor em si, ele tem um tempo hábil para se desenvolver, né? Ele vai durar ali os seus 7, 12 dias, 14 dias no máximo, né? E depois o que pode ficar são esses padrões de ameaças, né? Como há, por exemplo, uma compressão da estrutura discal sobre o nervo. Houve uma leve descompressão. Quando o indivíduo se põe em movimento, o mínimo de movimento que vai ocorrer em direção a essa fibra nervosa já gera um alerta para o sistema nervoso central para que ele se lance de um quadro doloroso para proteger esse indivíduo, né? E aí esse indivíduo nunca consegue fazer exercícios físicos. E com esse trabalho que você desenvolve, ele começa a desensibilizar, para depois você, de fato, colocar ele em uma prática esportiva ou de atividade física mais dinâmica, né? Porque, assim, nem sempre o estímulo nociceptivo, ele é interpretado como dor, né? Vamos pegar meu exemplo, por exemplo, que eu, nesse período de quarentena, eu pesquei pra caramba, né? Eu fui pra casa da família da mulher, então eu pesquei muito. E uma das pescarias, enrosquei um anzol no dedo, aquilo me doeu pra caramba. Mas pro pescador que faz isso todo dia, quando enrosca aquele anzol no dedo, ele nem sente dor, cara. Porque pra ele, aquilo que gerou aquele estímulo nociceptivo, ele não interpreta como dor. Como sendo uma condição dolorosa, né? Justamente, né? Então, para o paciente que ele passa por isso e que ele não tem uma experiência prévia, ele interpreta isso como uma dor aterrorizante, né? Então, esse é um ponto de trabalhar, reverter esse processo, de fazer a dessensibilização, né? Interessante. E aí a gente tem também um outro grupo, né? Esse grupo de clientes que chegam com essas dores mais controladas, pós-atividade física, né? Então pega um corredor. Aqui é muito comum, acredito que aí também seja. Isso é uma febre nacional. Corredor e praticante de bike, né? De mountain bike, de fazer trilha. E aí o cara vai fazer e repete treinos exaustivos e chega com dor, né? A gente não tem um diagnóstico em si, às vezes, de um problema discal, mas há também como trabalhar em cima desse indivíduo, Flávio, para poder ativar as musculaturas, os grupos musculares e reeducar movimento? Ah, sim. Que nem, por exemplo, num caso desse, a gente já considera que o indivíduo ele é treinado, né? Então, eu acho que já parte mais por uma reeducação de movimento, para repensar um pouquinho no volume de trabalho dele, que volta naquele assunto que nós tocamos anteriormente, né? Que ele excede a carga dele, e quando a gente sabe que a gente excede a carga, excede o movimento, excede uma atividade, essa série de microlesões elas acontecem numa magnitude maior, o indivíduo fadiga, né, e ele começa a usar outros grupos e começa a alterar o movimento. Que na corrida, né, tem-se, né, uma teoria que tem que ter uma postura, uma angulação de tronco X, de flexão de quadril X, de extensão, tal, de acordo com o tipo de pisado do camarada. Então, o paciente começa a correr naquela posição legalzinha dele, depois de 10, 15 quilômetros, que já começou a acontecer tudo isso, ele começa a mudar a técnica dele e ele vai refletir dor em vários lugares. No nosso tema de hoje, também é muito comum os pacientes refletirem dor lombar, né? Então, nessa parte, é muito mais associado, e assim, e se está acontecendo isso com ele, está faltando força para ele, né? Então tem que ser trabalhado, ele tem que passar por um retreinamento ou uma melhora do treinamento dele de força, tá? Principalmente os movimentos excêntricos. Por isso que o Pilates, ele é a menina dos olhos dos ortopedistas, porque se trabalha muito o exercício excêntrico, né? E coisas que, para quem trabalha com movimento da reabilitação, as pessoas pecam muito, não trabalha tanto o excêntrico. Por exemplo, eu gosto muito das técnicas do PNF para trabalhar o exercício excêntrico. Eu acho fantástico, os resultados que eu tenho são muito bacanas. Então, você tem que trabalhar, porque só o exercício excêntrico a gente consegue treinar e adaptar essa fibra muscular, esse grupo muscular, para que, de forma preventiva, para que as microlesões que vão acontecer durante a atividade física, seja qual for, a gente está falando da corrida, elas aconteçam numa magnitude menor e que esse cara vai correr, sei lá, 10, 20, uma maratona, que ele vai correr, e chega no final disso, a técnica dele não esteja tão alterada a ponto de começar
gerar desconfortos e até lesões, né? Interessante. Então esse é um quadro, tá? E os quadros piores, né? A gente sabe que, por exemplo, os quadros que já vêm mais crônico, desses pacientes que já vêm relatando dor, de repente ele teve um mecanismo chave lá que doeu, travou o cara, né? Aí vai passar por todo esse processo, ele era um crônico que se tornou agudo, e aí vai evoluindo pouco a pouco. Depois eu vou até te voltar à pergunta. Esse paciente, a gente sabe que ele passou por um processo de destreinamento muito grande, ele passou por um processo de inibição iatrogênica gigante, então ele perdeu muita força, não só dos membros inferiores, mas de todo, do core, da região abdominal, tronco, tudo. Então ele está muito abaixo do nível de força e funcionalidade que deveria estar. Então, a abordagem com esse paciente, ela é muito mais complexa, né? Não é que é muito mais complexa, o tempo é maior, porque ele vai ter que passar por todo um processo de adaptação músculo-tendínea, de adaptação neuromuscular, né? E olha que coisa bacana, aí em pacientes como esse, o que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar o movimento, fazer esse paciente entender o movimento dele, ensinar esse cara a se movimentar, né? E quando a gente trabalha isso de uma forma num tempo elevado com baixas cargas, olha que coisa legal. A gente sabe que nesses processos a gente aumenta os níveis de lactato nos músculos, nos tendões, e sabe-se que esses níveis de lactato aumentam a síntese de colágeno nos tendões. Então, poxa, se esses tendões têm mais colágeno, eles se tornam mais flexíveis, eles se tornam mais adaptáveis ao movimento. E depois que a gente passa disso, a gente tem que começar a colocar carga nesse paciente, tá? E é claro que a carga você vai variar de acordo para quem e para quê, né? Porque quando a gente começa a adicionar carga, a gente começa a modificar o sistema neuromuscular, a gente começa a dar força para esse paciente. E aí, se esse paciente é um paciente que a gente vai voltar ele para a atividade física, para o esporte, seja qual for, tá? Depois a gente tem que trabalhar a velocidade de movimento, da potência para ele, fazer ele absorver potência com qualidade, porque é o que vai acontecer na realidade dele. Porque se a gente entrega esse paciente no meio do caminho, a chance dele voltar para o serviço anterior ao nosso é muito maior, né? Então a gente parou o ciclo no meio, né? Entendi. Então são essas as coisas. Tem, que nem, por exemplo, os treinos de salto pliométrico, quando nós falamos de devolver o paciente para a atividade física, né? A gente sabe que quanto menos tempo de contato o paciente que pratica esportes relacionados à corrida, quanto menos tempo de contato ele passa no chão, melhor ele dissipa essa energia, esse calor, né? E quando o tempo de contato dele é muito grande no chão, esse calor que era para ser dissipado em energia cinética, para que aquela musculatura contrai e relaxa, ela fica no músculo, fica naquele membro, tá? E o excesso de calor gera esse processo que nós falamos anterior, aumento das microlesões, a fadiga e exposição a risco, né? Então são eu acho isso brilhante, porque quem me conhece sabe que eu sou defensor de integração de condutas, né? Eu acho que ninguém consegue fazer sucesso sozinho. E eu vejo que a prática de atividade, não só nessa situação do trabalho da hérnia discal, é claro, mas especialmente para ela, porque é o nosso tema, né, no problema discal da lombar, a prática de atividade, ela é integrante do processo de recuperação, né? Ela é uma parte integrante e muito importante, né? Então, daí a importância que ela seja feita de forma assistida, de forma orientada, porque o risco de desenvolver problemas no futuro, ele acaba sendo minimizado, né? Então ele passa por um trabalho conosco para dessensibilizar, para poder melhorar a flexibilidade, devolver funções, aquilo que eu disse, né? O objetivo do tratamento osteopático é melhorar funções de partes do corpo, né? De forma simples, a osteopatia é a terapia que devolve movimentos. Então nós devolvemos movimentos para que essa biomecânica possa se integrar melhor com o trabalho que você desenvolve, né? Assim como também eu dou muita notoriedade para os trabalhos da posturologia, para os trabalhos da nutrição funcional,
os trabalhos em determinados casos, quando a gente não consegue controlar esse aspecto mental, a integração voltada com o trabalho da psicoterapia. Eu acho que quando as forças são somadas, a reabilitação ela fica mais robusta, né, Flávio? Com certeza, poxa, isso é o mundo ideal, né, cara? Isso, Bruno, e deixa eu te fazer em relação assim, por exemplo, a gente sabe que em pacientes como esse que eu citei agora há tempo, que a reabilitação ela é mais longa, porque precisa de toda uma adaptação neuromuscular para esse paciente, ganhos de mobilidade, né? Quando eu falo essa adaptação que envolve exercício físico, eu considero tudo, tá? Para quem não está escutando, os exercícios para ganho de mobilidade que são fantásticos, né? Acho que é o pilar disso daí, né? E associado com sistemas de trabalho expiratório, né? Eu não exijo um ou outro, tem pessoas que já têm uma experiência prévia das respirações do Pilates, porque boa parte das pessoas já fez Pilates, tem pessoas que vêm com respiração do yoga, que eu também acho fantástico, uma técnica muito, muito bacana. Então, a gente sabe que esse processo ele leva meses para deixar um paciente pronto para uma atividade física, né? Principalmente aqueles que vão voltar até para esportes de alto rendimento. A minha pergunta é, durante esse trabalho, né, que o paciente já iniciou aqui um trabalho de fortalecimento, tal, dessa reeducação de movimento, eu vejo na prática e considero que a minha resposta é sim, vou até adiantar a minha resposta, que sim, o paciente deve continuar fazendo algumas sessões de osteopatia por permanência, tá? A minha pergunta é, qual que é a frequência disso e por quanto tempo se estende isso, Bruno? Tá. Nós precisamos, se for só do ponto de vista da devolução de movimento, nós vamos estabelecer um período aí de 30 a 40 dias, isso é uma conduta muito pessoal, tá? Mas no geral a gente observa que as respostas são positivas. De 30 a 40 dias eu vou falar de forma muito simples, né? Para fazer uma limpeza dos movimentos, né? Porque a gente é dinâmico, nós somos dinâmicos, nós estamos constantemente se movimentando e o nosso sistema não está aquém de ficar imune a alterações tensivas, né? Além de sermos dinâmicos, sentimos. Então nós temos sensações. E essas sensações colocam o nosso corpo constantemente em quadros tensivos, né? Então, fazer um trabalho de limpeza articular, miofacial, desculpe aí a forma tão informal da palavra, mas essa limpeza ela é necessária para 30, 40 dias, e eu repito isso por pelo menos 3, 4 meses, Flávio. Depois que eu consigo essa estabilidade, eu deixo o cliente livre para a escolha. Tá? Essa é uma condição. Só que a gente vê muito no consultório também que existe um padrão que está além da condição só da melhora de movimento, que é as alterações estáticas do indivíduo, que é o descontrole, a desregulação do sistema que controla a postura da nossa estrutura corporal. Então a gente tem aí como via de base alguns sistemas que participam dessa integração, como a pisada, o seu sistema labiríntico, a captação dos seus olhos, os movimentos dos seus olhos em relação à captação de imagem, a sua mastigação. E aí esse é um trabalho que ele também é encaminhado em conjunto, em boa parte das vezes. Tá? Aqui em São José do Rio Preto, tenho o prazer de trabalhar com uma colega brilhante, que é a Juliane. Eu acho que a Juju até está aí nos assistindo. E aí essa integração do componente posicional, postural, né, dos elementos que envolvem a posição viciosa estática, a Ju também faz um acompanhamento dentro de um período de 45, 60 dias, por um prazo de 1 ano em média. 1 ano em média. De 10 meses a 12 meses. Tá? Esse é um trabalho integrado importantíssimo para
casar a melhora da flexibilidade, das capacidades funcionais, junto com a melhora das posições viciosas estáticas, né? Porque a gente sabe que só movimentando, o indivíduo ele fica numa posição em pé, ele volta ao padrão de desregulagem do sistema. Aquele sistema já tem um componente integrado que gera essa percepção desequilibrada. E aí são feitos exercícios, são feitas colocações de palmilha, não é só o uso de palmilha, tá? Há de se ficar claro isso, existe toda uma integração de várias estruturas sistêmicas do corpo. Então eu digo assim, Flávio, em média, se nós formos conduzir só melhoras de capacidade funcional, nós vamos levar para uma fase de estabilidade de pelo menos 4, 5 meses, uma vez ao mês. Se a gente for jogar em relação à condição posicional postural, de 10 meses a 1 ano, tá? Ah, legal, perfeito, perfeito. Porque assim, fazendo uma análise assim, o que eu vejo? No trabalho da osteopatia, eu vou tentar falar de uma forma talvez um pouco mais simples, né? Vocês tentam fazer com que essa área de contato, tá, ela se torne maior. E a gente sabe que quando a área de contato ela é maior, a gente distribui a pressão. Se nós conseguimos fazer para distribuir a pressão, tá, a gente diminui a dor. E vem um outro serviço e faz a manutenção e a proteção para que não tenha esses desarranjos de ponto de área de contato. Mais ou menos isso, né? Isso. É mais ou menos isso, integrando, né, aquela ideia que eu disse no começo, igual você falou assim, olha, apaga o fogo ou vai na causa, né? Numa condição de um indivíduo com hérnia de disco aguda, pode ser que o componente postural, o componente posicional, as posições viciosas estáticas sejam a causa, né? Só que para aquele momento apagar o fogo é importante. E aí depois a gente abrange a causa e de fato essa causa ela vai ser monitorada para que exista um equilíbrio a médio, longo prazo. Tá? Que é o que é feito também no seu trabalho, no trabalho da Paulinha, que eu vi que ela entrou ali, Paulinha Pierami, grande amiga nossa, Paulinha, aqui de está em Rio Preto, Paulinha Pierami, Bruninha Oliveira, né, que também é uma grande profissional, Elô também eu vi que entrou por aí. Então tem algumas feras aí da época da graduação que estão nos assistindo, estão nos prestigiando. Bacana, que bacana. Né? Bacana. A Mini também está aí, a Mini. A Mini também. A Mini é adepta aí dos treinos de estabilidade, né? Bruno, uma coisa que é interessante abordar, sabe? Porque assim, depois que o paciente tem lesões e sequelas de lesões, quando o paciente ele chega para mim, principalmente, para quem já vai entrar com a parte de movimento, é muito importante para quem trabalha com isso e para quem faz isso, entender um pouco da biomecânica do movimento, né? Porque quando esse paciente chega, ele chega com uma sequela e a gente tem que entender o seguinte, esse paciente passou por um processo inflamatório, e agora? O que resta para eu fazer? Que exercícios que eu vou abordar? Então, para quem trabalha com a reabilitação, principalmente de lesões como essa, eu acho que tem que ter uma caixa de ferramenta muito grande, tá? Porque não adianta o cara tentar parafusar prego, que ele não vai conseguir, entendeu? Então, ele tem que usar as estratégias corretas e, às vezes, as estratégias que restam são poucas, tá? Eu gosto de citar um exemplo que há pouco tempo veio um paciente amputado para mim, né? E eu tinha que fortalecer os membros inferiores dele. E é muito complicado. Então eu usei uma estratégia e expliquei para o pai. Falei, olha, são esses exercícios que a gente vai fazer. E só esses, porque esses são efetivamente o que vai dar resultado. Tá? E eram 3 exercícios, mas eram 3 baita exercícios que eu consegui prescrever. Mas aquilo ficou me relutando a cabeça, caraca, o que eu vou fazer, cara? Eu pensei, por exemplo, de fortalecer glúteo médio dele, mas eu não conseguia fazer glúteo médio dele, porque se ele é amputado, mas eu sabia que com a prótese, quando ele faz a descarga de peso lateral através do Trendelenburg, eu fortaleço o glúteo médio. E aí, achei uma estratégia e segui em cima. Então, para quem trabalha com isso, é muito importante saber, quando o paciente chega, você abordar, falar assim, poxa, e agora? Através disso, porque assim, nem sempre o que é bom para o Zé é bom para o Mané, entendeu? Né? O Zé Alegria, lembra do Zé Alegria? Lembro, claro que lembro.
Claro que lembro. Então essa abordagem tem que ter, né? Para você fazer, ter esse discernimento para trabalhar em uma coisa que eu classifico e gosto de classificar muito bem, que é eficiência e segurança, né? Então você tem que buscar eficiência, mas em pacientes como esse você tem que trabalhar com uma margem de segurança muito maior. Aí depois, pouco a pouco, você vai vendo que esse paciente está dessensibilizando, ele funcionalmente, força está ficando melhor, você começa a promover aumento da eficiência e tentar igualar eficiência e segurança, porque talvez o objetivo dele é outro, né? Muito bom, muito bom. Eram essas informações que eu queria que chegassem até mim. Eram essas informações que eu queria expor para você e para as pessoas que estão nos assistindo também, né? Nós saímos de uma fase de dessensibilização e temos sim possibilidade da prática esportiva. Legal. Tá? Ou de atividade física que seja. Só mais uma pergunta, que eu acho que a gente vai ter tempo. A gente deve ter uns 4 minutos ainda. Tá. É uma dúvida que vem de pacientes, assim, né, de pessoas que não conhecem a osteopatia. Fez osteopatia, pode fazer atividade física no mesmo dia? Ô, Flávio, a preferência é que não, tá? A preferência é porque existe, como você mexe, o trabalho osteopático em essência, ele está muito associado a estímulos de informações neuronais, né? Então é um diálogo constante com o sistema nervoso, né? Então a gente atua para organizar esse sistema. Então é a preferência que nós pudéssemos dar pelo menos aí 3 dias, 4 dias para o paciente voltar à prática da atividade. Essa é a recomendação, mas a gente sabe que as pessoas não se seguram por aí, né? Eu tenho muitos corredores que se pedir só o dia para ele é o suficiente, mas a gente insiste na ideia de explicar que a melhor condição é esperar esse tempo de adaptação das informações que foram dadas. É como se o nosso corpo fosse uma plataforma toda de sensores, né? E quando a gente toca um indivíduo, a gente está informando esses sensores, né? E aí ele vai no período pós-informação aos sensores desregular esses sensores, né? Então é preciso de um tempo para que exista essa adaptação, tá? Mas é uma ótima pergunta. Beleza. Assim como aqui, eu não gosto de trabalhar os mesmos estímulos em dias seguidos, né? Eu gosto de dar um intervalo, que a gente sabe que esse músculo ele tem que se recuperar, e a gente sabe que o músculo se recupera num tempo e o tendão se recupera em outro, né? Então eu gosto de passar os atendimentos, né? Brunão, eu acho que a gente pode começar a fazer as considerações finais, que daqui a pouco o Instagram vai nos dar tchau. Vai cortar. Flávio, legal demais, é uma oportunidade boa de a gente expor o nosso trabalho clínico, tá? Eu sempre friso, por onde eu passo, que a importância de você desenvolver boas condutas é você focar na clínica, no consultório, é você focar nas relações interpessoais com os seus pacientes. Às vezes a gente vê aluno sempre achando que pra gente tudo é fácil, porque você é professor, não, foca na clínica, tá? A clínica é quem te dá, quem te dá respaldo para você errar, acertar e aprender, tá? Esse é o maior foco nosso. E um grande prazer poder dividir essas informações. Acredito que nós vamos nos encontrar em outra oportunidade. Só dizer para o pessoal que está nos acompanhando aí, já vou me antecipar, espero que eu não esteja dando um furo de reportagem, né? Temos 10 segundos, Bruno. Na próxima quinta-feira, no Instagram do IDOT Oficial, tem live comigo, tá? Grande abraço, Flávio. Beleza, obrigado a todo mundo aí, obrigado, Brunão. Um abraço a